Eu tô tão feliz que depois de 15 anos vai ter Desencantada. Mas quem te perguntou? Grosso. Ah. Tóxico. Oh. Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meu nome é Izzy Fairchild. Meu nome é Greg Garcia e hoje vamos falar do tão esperado há mais de 10 anos. 15 anos. 15 anos. Desencantada. Desencantada é um filme que é a continuação do filme de 2007, Encantada, que conta a história de Gisele, uma princesa que sai de Andalásia, que é uma cidade utópica, onde existem fadas, elfos, ogros, e ela é empurrada nesse poço pra ir para o mundo real, onde Nova York é uma completa confusão e choca muito com as ideias que ela tinha desse mundo mágico. Então aqui a gente tem a continuação. O que aconteceu com a Gisele e com o Robert nessa continuação? Então, a sinopse do filme é basicamente a Gisele e o Robert se mudando para uma cidadezinha mais pacata com a Morgan, porque é mais próximo do que a Gisele desejava viver em um conto de fadas. A gente percebe isso lá no primeiro filme, quando a filha do Robert, que é a Morgan, pergunta pra Gisele em uma das cenas, ela fala assim, então é isso que é sair com sua mãe? E a Gisele responde, não sei, eu também nunca saí com a minha. Então a gente percebe que elas vão criar esse vínculo de mãe e filha assim que a Gisele e o Robert ficam juntos. E no segundo filme, a gente consegue ver que essa continuação levou pra esse lado. Só que a Morgan virou uma adolescente muito diferente da criança que ela era. Ela virou essa adolescente que não acredita mais tanto em contos de fadas, apesar de ela saber que eles são reais nesse universo. Ela é cética. Ela é cética. A famosa adolescente. Ela realmente virou uma adolescente rabugenta, porque é a fase da adolescência, todo mundo passa por isso, eu já passei por isso, já fui essa pessoa. Todos já Todos passamos. nós já passamos por isso. Quem não passou ainda vai passar. Então é isso, todo mundo vai ser a Morgan algum dia, ou todo mundo já foi a Morgan algum dia. Nisso, ela chama a Gisele de madrasta após uma briga, que é a primeira vez que ela chama a Gisele assim. Ela fala que a Gisele nunca vai ser a mãe dela, então ela sempre vai ser a madrasta. E aí isso faz a Gisele desejar que ela esteja num conto de fadas. E quando ela deseja, numa varinha de condão, e acontece, ela se torna madrasta da história, e é aí que vem o nome Desencantada. Com o tempo, a Gisele começa a ter esse arquétipo de madrasta má, típico de filmes de princesa, como a própria madrasta da Cinderela. Então ela vai se tornando bem esse arquétipo de madrasta má e que trata mal a princesinha que é alegre, feliz, espirituosa e tudo mais. E a Morgan passa a ter esse papel de uma personagem sonhadora. Ela tem a coisa altruísta da princesa, que é aquela coisa de bondade, generosidade e ao mesmo tempo um encanto sobre ela. E eu acho que a Gisele, ela acaba virando tanto esse arquétipo que lembra até o papel da Susan Sarandon no primeiro filme. Isso mesmo, a Morgan passa a ser a encantada da vez e a Gisele é a desencantada do título. E o que nós achamos desse filme? Acho que vale dizer que ele tem tido uma repercussão razoável, né? Razoável, não tá totalmente negativa, mas também não tá tão positiva quanto eu esperava que fosse. Ele tá mais ou menos ali na média, parece que tem umas pessoas que têm gostado do filme sim, mas por parte do público mesmo, mas eu sinto que por parte dos críticos, ele não tá sendo um filme tão elogiado quanto o primeiro, que, por sinal, é um filme que nós gostamos muito. Eu amo muito esse filme. Muito. Muito? Ninguém me perguntou, mas o canal é meu. Encantada era um filme que eu assistia demais quando eu era criança e na época mesmo eu sempre antecipei uma sequência e eu sinto que demorou muito tempo, assim, 15 anos não é pouca coisa. E quando o filme foi anunciado eu fiquei muito feliz, mas aí teve o trailer foi legalzinho, teve o cartaz, mas não hypei tanto pra esse filme. O que eu acho que foi bom pra você, porque você teve uma experiência melhor com o filme. Eu sinto que quando a gente hypa demais um filme, a gente acaba esperando muito mais do que ele realmente vai ser. Sim, porque na prática, né, enquanto eu assistia Desencantada, que eu percebi que era um filme que eu queria muito e não sabia. Era um filme que, assim, se ele fosse feito com um intervalo de tempo menor, eu teria gostado muito. E da forma que foi, é claro, não achei ele tão bom quanto o primeiro, mas ele é extremamente digno. Como uma sequência de Encantada, ele era tudo que eu queria. Pra mim também. E foi um filme que, sim, eu gostei. Eu acho que quem é muito fã de Encantada tem um prato cheio aqui, né?
Eu acho que é um prato bem cheio. Ele tem mais músicas do que o primeiro filme, o que remete ainda mais às princesas da Disney da Renascença, porque as princesas clássicas normalmente tinham uma música por filme. E quando chega na Renascença já são várias músicas, são filmes realmente musicais. Tanto que quando são adaptados pra Broadway, eles normalmente têm essa patente das músicas que é bem forte, que completa muito os musicais. A gente até chegou a falar, que foi você que falou que o Rei Leão talvez seja tão famoso porque une o melhor dos dois mundos, que é musicais com animais da Disney e musicais com princesas. Ele é um híbrido desses dois estilos de filme da Disney, né? Sim. E sobre Desencantada, eu sinto que sim, existem filmes que as sequências são melhores do que os primeiros, mas nesse caso é muito difícil. O porquê é justamente a primeira proposta que veio em Encantada, que é essa proposta da Disney fazer uma paródia dela mesma, da Disney tirar sarro dela mesma, dela rir da fantasia que ela criou durante anos e anos, décadas e décadas para as crianças. Então ali a Disney tá fazendo uma coisa muito divertida E autoconsciente. e autoconsciente sobre a ilusão que ela cria na cabeça das crianças. É uma coisa muito nova e é feita a partir dos moldes da Disney em 2D ainda, e que eles trazem pra uma realidade muito cruel, que é a realidade que a gente vive. Ao mesmo tempo é muito bonito a gente mostrar que a gente pode ter gentileza, bondade, amor e altruísmo dentro desse universo tão caótico. Quando chega no segundo, ele não vai superar essa proposta, porque a proposta do primeiro é muito única. Então a proposta do segundo vai ser continuar aquela história do primeiro filme e tentar trazer algumas coisas divertidas, o que ele consegue fazer, e consegue também trazer um plot bem fechadinho. Eu achei que ficou bem circular. Eu sinto que houve uma desconstrução da personagem da Gisele, o que, de certa forma, justifica a sequência, né? A proposta de ser algo diferente, não ser um repeteco do que foi o primeiro. Inclusive, era um meu medo. Eu achava que esse filme ia ser muito apegado à nostalgia que as pessoas tinham do primeiro filme. Inclusive, ele tem uma introdução que te relembra os personagens que você amava do primeiro filme. Tem o príncipe, tem a própria Giselle fazendo o canto clássico dela do primeiro filme. Sim. Aí você pensa, tá, esse filme não vai muito pra lugar nenhum, mas aí a partir do momento que ela faz esse pedido de que o mundo seja uma fantasia como era em Andalásia, o filme toma forma e ele tem aí uma proposta interessante. Eu sinto que não há uma grande profundidade com os personagens, a gente vê isso com ela cuidando dos filhos, mas é um filme muito mais pautado na diversão e na estética do que nessa coisa da profundidade. Eu acho que o primeiro filme, por exemplo, é mais aprofundado, mas de qualquer forma é legal você ver a Gisele nessa situação de mundo real, né? Porque ela tem esse arquétipo de princesinha, mas ela tá ali vivendo numa realidade que é a nossa realidade, né? Ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. Achei isso muito legal. Mas eu acho que existe sim profundidade nos personagens, primeiro, porque a Giselle, ela tem outra função nesse filme, então eu acredito que ela como madrasta e ela como uma pessoa que tá se tornando má, porque você vai vendo essa construção dela pra se tornar má, inclusive ela tem até a meia-noite pra desfazer isso. A própria Amy Adams, ela traz muito isso no jogo de fala dela. Tem um momento em que o plano é muito genial, fica entre a Morgan e ela, e aí vai mostrando ela de um lado, mostrando ela do outro nos enquadramentos. E até no enquadramento que ela tá como Giselle boazinha, ela tá mais deslumbrante, mais brilhante, mais fantasiosa. E aí quando passa pra madrasta, já muda o tom de voz, e inclusive eu não vi dublado. Eu amo a Silvia Salute dublando a Giselle, mas eu não vi dublado porque eu acho que esse trabalho de voz que ela fez como Giselle ali, como madrasta, é meio impossível de imitar, sabe? É claro, você vai ver a atuação da Amy Adams ali e a atuação da dubladora, né? Sim, e outra Mas coisa que traz pra mim essa coisa da profundidade dos personagens é a Morgan, que ela foi muito aprofundada nesse filme, uma coisa que ela não foi no outro. Eu sinto que não precisava de profundidade pro Robert, pro Edward ou pra Nancy, porque a gente já conheceu eles nos outros filmes. Então o que tem de novo pra mostrar aqui se o foco é literalmente a Giselle e a Morgan? Acho que não muito, sabe? Então pra mim foi tranquilo. eu sinto que o papel dos outros é pra ser alívio cômico totalmente. Dina Menzel tá ali pra ter um número musical e ter um Oscar bait. E o próprio personagem do Patrick Dempsey, o Robert, ele ficou 100% alívio cômico ali. Eu não achei que o Robert ficou tanto como alívio cômico, eu senti que o Edward foi o alívio cômico. E a Nancy foi isso que você falou do Oscar bait, realmente, é pra ter um número musical. Ela teve 2 números musicais, na verdade, um com o Edward e um sozinha, quando ela canta pra Morgan. E a Idina Menzel, não só pra poder fazer esse Oscar bait, mas fazer esse Oscar bait baseado também em Let It Go, de Frozen, porque tem essa referência. Logo quando começou o filme, o Gregório falou, vai ter referência.
Frozen, certeza. Eles não vão perder essa. Teve. Só assistam pra vocês pegarem a referência. É um trechinho só, nossa. Mas assim, eu achei que é um filme que vale muito. O dueto da Amy Adams com a Maya Rudolph ficou incrível. Eu falei pra ele que eu tava esperando muito uma música de vilã. E ficou deliciosa de se assistir. Eu sou muito fã de musicais e eu achei maravilhosa. Achei que foi uma das músicas de destaque do filme. Essa e quando a Giselle acorda depois dela fazer o feitiço. Sim, realmente. São as duas músicas que eu mais gostei, assim, foram destaque pro filme. No primeiro você tinha umas duas ali que eram bem destacadas, mas aqui houveram muito mais músicas. Eu acho que essas duas foram realmente destaque, assim. E que eu acho que eles estão mirando pra um possível Oscar. Talvez. Eu acho que de destaque pra mim no filme é completamente a atuação da Amy Adams, porque ela fazia a Giselle de uma forma tão genuína no primeiro filme que eu sempre admirei muito os trejeitos dela como atriz, como artista, como essa princesa que eu acho que seria muito difícil de outras atrizes conseguirem interpretar igual. Eu até acho que a Anne Hathaway tentou pegar um pouquinho da atuação dela pra trazer pra Rainha Branca de Alice no País das Maravilhas. É isso. Eu acho que a Anne Hathaway tentou pegar um pouquinho ali dos jeitinhos dela de fazer assim, ser delicada e ficar cantando assim, só que ficou super exagerado, porque a Rainha Branca ficou engessado. Não ficou leve e fluido como a Amy Adams. E eu acho que a Amy Adams aqui ela consegue trazer um peso na hora que ela traz a vilã. Ela ainda tem esse jeitinho dela, mas é muito conto de fadas de uma forma maléfica, não é mais daquela forma gentil e bondosa. E isso é muito incrível, porque até na hora da música você consegue sentir o soprano dela indo pra um lado muito sarcástico. É delicioso. Eu compartilho da sua opinião também. Eu sinto que a Amy Adams já era um dos maiores atrativos do primeiro filme, se não o maior, com certeza é o maior atrativo do primeiro filme. Ela conseguia passar esse espírito puro e delicioso, né, da Giselle, de uma forma muito genuína, muito natural. Parece que ela nem tá se esforçando tanto, é uma coisa que parece que ela realmente consegue expor isso de uma forma que não seja engessada ou forçada, como a própria Anne Hathaway. E aqui eu sinto que também o maior atrativo de Desencantada é a Amy Adams, e ela não faz um repeteco, que é um frescor, porque ela é a Giselle, mas ela também passa a mesma naturalidade, esse lado mal, né, de madrasta. E é uma atuação fenomenal. Já achava a Giselle uma das melhores interpretações de Amy Adams, e também aqui ela conseguiu elevar o nível ainda mais. Foi realmente fenomenal o que ela fez aqui nesse filme. Sim, mostrando a consistência dela como personagem. Não precisa ser repetitivo, ela conseguiu transformar a personagem dela em algo ainda mais evoluído. Eu acho que vale muito a pena assistir o filme. Eu gostei, eu acho que pra quem gosta do primeiro é um prato cheio. Se você, por algum motivo, não gosta do primeiro, eu acho que não vai ser esse que vai te fazer gostar da franquia Encantada. Mas pra quem gosta de musicais, pra quem gosta de Disney, quem gosta de uma autoconsciência aqui e ali, é um filme muito acertado para assistir num final de semana, quando você puder. What have you done? That's wicked. Wicked good. Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam de Desencantada, se já viram. Se não viram ainda, vão assistir, vai ser muito divertido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem, compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever e acionar o sininho. Até a próxima. Até.